ou que foi torturado, que esses homens são responsáveis pelo que fizeram, a toda a sua família, toda uma sociedade que foi pisada. E agora ainda fala em anistia, esse povo. Isso não existe, cara. Não existe. Isso é crime contra a humanidade. O senhor também foi preso durante a ditadura militar. Na época, era um jovem líder estudantil, sem filiação política formal, mas foi considerado perigoso pelos militares devido às denúncias que fazia contra o regime. Que denúncias eram essas, vice-governador? A liberdade. Nós escolhemos Dom Helder para ser o nosso paraninfo, não deixaram. Tinha que ser o ministro que eles queriam. Eu não tinha direito a nada. Era esse jeito. Quantas vezes eu fui chamado para depor? Porque eu chegava nas reuniões dava as posições que a escola devia ser pública e gratuita, defendia o direito. Tem um professor meu que disse que não era possível que o filho do cocrador de cana, de cortador de cana não, era tirador de coco, fosse um dia para a faculdade, ele tinha que continuar com o tirador de coco. Quer dizer, como é que eu vou ouvir um negócio desse e vou ficar calado? Me diga. Quer dizer, então quem é filho de carroceiro vai morrer carroceiro. Quem é filho de uma lavadeira vai ficar lavadeira. Isso não podia existir. Faz 50 anos isso que aconteceu. Mas há meio século atrás eu já não admitia um negócio desse. Então a minha indignidade era indignação, era uma coisa natural. E também tinha ação popular, viu? A Igreja Católica me ajudou nesse processo também. A Igreja Católica fez com muita decência. Qual era o grande crime que nós cometemos? Sabe o que a gente fazia? A gente escrevia as torturas, quem estava sendo torturado, qual era a cadeia que estava e tal, e colocava nos pontos de ônibus para o povo saber, que ninguém sabia, que eles não diziam. Você não podia dizer. Música era censurada naquela época. Você fazia uma música, eles cortavam, não deixavam, as peças de teatro. Imagine dizer que eles estavam torturando as pessoas aqui. Estavam torturando as pessoas. Então o trabalho da gente na hora, que aí foi quando eles me prenderam, foi dizendo que eu estava participando disso. Mas, graças a Deus, eu fui tão protegido. Primeiro é o seguinte, eu não era de partido nenhum. Eu tinha 19 anos quando fui preso. Eu completei 20 anos na cadeia. Meu aniversário eu estava preso. Pois bem, mas o próprio policial que disse que tinha um grupo de estudantes, de pessoas distribuindo esses cartazes, ele, na hora da cariação, ele olhou para mim, e disse, não, esse homem não estava. E eu não estava, porque eu estava dirigindo o carro. Ele não me viu. Quer dizer, ele foi honesto. O policial, ele fez um papel dele. Ele estava ali como se fosse um mendigo, mas era para ver quem estava botando os papéis era o papel da polícia procurando pegar a gente, né? Mas também não foi ninguém preso, porque, né, como eu neguei e ele disse que não era eu já tinha um lado bom, né? Outra coisa, eu era professor do CEPA, cara. Eu era estudante de engenharia, já tinha sido o melhor jogador de voleibol de Alagoas. Então, não era fácil vocês... De uma hora para outra eu virar bandido. Entendeu? Um cara que tinha uma vida assim, todo mundo conhecia, jogava pelo Clube Fênix, que era o clube da elite daqui. Agora eu virei subversivo, torturador não sei lá. Não combinava, né? Terrorista. Não tinha sentido nenhum. Então, e outra coisa, houve uma falha enorme também. Eles disseram que pegaram a hora que meu carro chegou e o cara disse onde é que estava. O advogado, que é o Mendes de Barro, muito sagaz, chegou para mim, foi meu advogado e de graça, viu? Porque muita gente não queria ser advogado naquela época de preso político. Pois bem, provou que do lugar que ele estava, nunca ele podia chegar, saber a hora que eu cheguei, nem ver o meu carro chegar. Quer dizer, o processo foi falho demais e conseguiu me tirar. Mas, na verdade, eu estava na equipe e o grande crime foi esse, dirigir o carro. Nem eu distribuí o papel. Eu, como tinha um carro, eu botei o carro à disposição para fazer isso. E botaria de novo, se fosse preciso. Sempre com capacidade de se indignar, nunca perdeu isso. Vice-governador, Muniz Falcão, apesar de vir de um núcleo aristocrático, adotou medidas voltadas para a população. Quando foi eleito, no primeiro ano de governo, criou taxas sobre a produção agrícola e industrial para financiar programas sociais e educacionais, o que gerou resistência da UDN e dos industriais, levando ao seu impeachment. Como o senhor avalia esse período? E ele, que é um político que estava
tentando criar políticas sociais, né? Criar políticas para o povo. É ali, eu creio que seja o primeiro hiato de governo progressista, né? Veja só, agora eu vou falar, porque agora eu já sei que esse é o meu parente mesmo, né? Eu já admirava esses Malta da época que foi um avanço. No final do século passado, retrasado, no final de 1980 para o começo de 1990, os maltas, Mata Grande, tinham uma predominância muito grande na política. E o Palácio foi eles que construíram, a vice-governadoria foi eles que construíram, o Teatro Deodoro foi eles que construíram. Eu não sei, a Assembleia, eu acho que é outro, pelo padrão de construção, a Assembleia Legislativa, eu acho que foi já meados do século passados, está certo, século XX. Mas quer dizer, eles foram avançados para a época. Os arquitetos eram italianos, eles trouxeram esse povo para cá e eles deram um avanço. Eles fizeram um avanço, mas não um avanço significativo no sentido, vamos dizer assim, de recuperação humana. Eles tanto tinham avançado que, por isso que eu acredito na atitude de Fernandes Lima de tentar queimá-lo, porque ele era bem visto pela população pobre, pelas pessoas mais necessitadas. Mas fora ele, o governador, que na minha avaliação, até onde eu sei, como a história da gente a gente não tem muito conhecimento, eu posso estar equivocado, mas a minha avaliação foi o Muniz Falcão, que fez um corte naquela época, né? Ele tentou realmente avançar com os direitos humanos, com os direitos dos trabalhadores. Ele era do Ministério do Trabalho, que foi criado naquela época pelo próprio Getúlio Vargas, e criou aqui chamada delegacia antes, agora é a Superintendência do Trabalho. E ele não é daqui, ele é de fora, se eu me engano é de Pernambuco, se eu me engano. E ele veio para cá e aqui se radicou, veio depois de Djalma, veio a família como um todo. Mas ele foi o primeiro que dá esse corte. E acho que quando a gente assumiu o governo, também depois de quase 40 anos... Vou chegar lá. Pois é, eu acho que a gente dá um outro corte já colocando a cara mais, vamos dizer, com outra visão social, quer dizer, mais exigente com relação ao direito dos trabalhadores. Pode falar, o que é que você vai perguntar? Vice-governador, como foi sua relação com Teotônio Vilela pai? E de que forma isso influenciou na sua carreira política? Muito. Olha, o Teotônio, primeiro, ele era quase um tio meu, porque eles moravam perto, eu era muito amigo, eu fui colega do Zé Aprígio desde o primário. Aí, no ginásio, ele só fazia aniversário em dezembro, eu fazia em abril, eu pude fazer o exame de admissão, ele não pôde. Então eu passei um ano na frente dele. Mas a gente estudou no colégio Moreira, primeiro era o grupo experimental lá em cima, né? Depois a gente foi colega de clube, jogamos na Fênix juntos, né? Da faculdade eu entrei um ano na frente dele, depois terminei com ele, porque com a minha prisão eu perdi um ano praticamente. Então o Zé Aprígio foi sempre um irmão. O Theo era mais novo, o Theo ficou muito em Brasília, eu não tinha muita aproximação. Vim ter aproximação com o Theo posteriormente, ele já adulto. E as meninas que ficavam aqui também, a minha relação sempre foi muito boa. E o Teotônio, embora fosse um homem do governo, foi um homem que apoiou a ditadura no começo dela. Ele ficou do lado da mudança. Ele quando eu fui preso, por exemplo, ele foi um dos caras que pediram. Aliás, não foi só ele, não. Tinha o doutor Jorge Quintela, que também não era um homem de esquerda, era um homem conservador, né, era deputado estadual, também pediu, porque eu fiquei algum tempo incomunicável. Quando eu fui preso, eles disseram que não tinham me prendido. Negaram que eu estava, e eu estava incomunicável. Então, o Teotônio foi isso. Quando eu saí, me lembro que ele chamou para eu entrar na política. Ele viu que eu gostava, né? Aí eu digo, pro seu partido vou nada. Aí eu já saí dali para estudar. Ler Marx e essas coisas mais, só fui ler depois que saí da cadeia. Já fui preso por agora vou ler. Eu não sei nem o que é isso. Agora eu quero ler. Agora eu quero pelo menos conhecer. Tá entendendo? Aí eu disse, senador, não, de jeito nenhum, não quero me meter nisso e tal. E passou o tempo, mas eu fui vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, e eu era o único engenheiro civil naquela época
do sindicato. Aí a Federação Nacional dos Engenheiros me colocou como representante dela no Congresso. Então eu ia representar a Brasília, defendendo os engenheiros, condição de trabalho, legislação e tudo. Eles me deram essa delegação, essa responsabilidade. O presidente era o Jorge Bittar, que depois foi deputado federal. Pois bem, e aí onde era o meu escritório? O Teotônio. O Teotônio abriu o gabinete para a gente. Então eu era lá, ele deu uma guinada na cabeça dele, ele começou a ver o que a Revolução estava fazendo. O Teotônio, ele era um homem de família conservadora, família burguesa, mas ele era um boêmio, um homem humanista, um romântico, um cara e um estudioso. Quer dizer que ele, então, nesse processo, quando ele como senador, ele começou a mirar. Tanto que ele chegava no Senado para falar, o governo saía, a arena, ficava a oposição, e até gente para assistir o discurso dele. Ele botou para arrebentar no governo. Entendeu? Ele criou aí foi ele o cara da anistia, ele foi o Menestel, em nome de Menestel da Liberdade. Não, Menestel de Alagoas, mas é por causa da luta dele, percorrendo as prisões para pedir anistia para os presos políticos. Então, aí nós nos aproximamos muito. Eu era engenheiro, mas vice-presidente do sindicato. Eu conheci o Lula nesse período, que eu fazia a agenda dele no Rio. O Lula pedia e tal. Eu não era, nem eu nem Lula tinha mandato coisa nenhuma. Nós éramos, né, dois sindicalistas, né? Bom, então o Teotônio chega um dia e diz: olha, você não acha que você tem que voltar para Alagoas? Eu digo: pai, governador, estou bem com minha família aqui e tal, ganhando bem, eu estava trabalhando, né, para o metrô e tudo. Aí ele começou a conversar comigo e aí eu cheguei à conclusão, aquilo que eu disse, que realmente eu não devia mais só fazer o metrô, as pontes Rio-Niterói que eu trabalhei, eu devia me dedicar ao povo da minha terra. Aí ele disse: vamos voltar para Alagoas. Foi para a reunião do sindicato, chegou lá, usou uma palavra que eu disse assim: vocês do Sul Maravilha têm muitas inteligências, nós precisamos dele lá. Entendeu? Uma frase perfeita, né? Inteligentíssima, que bom. Ele usou esse termo, Sul Maravilha. Então aqui vocês estão cobertos. Que era uma maneira também de elogiar a diretoria, como quem diz. Isso. Ele aqui não faz falta, né? Vocês são bons, ótimos. Então, olha lá, Elion Maia, da minha diretoria, foi vereador lá. O outro foi deputado federal, o outro, sabe? Um outro foi presidente do CREA, o outro foi... Então, tinha até um alagoano de Rio Largo lá também na direção. Então, é um time de muita valorosa, muito valorosa. O Raimundo de Oliveira, que era deputado estadual do Rio de Janeiro, ele era também